podcast 36 do Empodera aí, Cris. Eu sou a Cris Silva, sou psicóloga, terapeuta de casais, CEO da do Cris Exclusive e apresentadora desse podcast que ele é feito com muito carinho e com muito amor. Aqui no nosso espaço, ele é feito para provocar você, para você ter reflexões, você ter insights valiosos, para que você possa sair do ponto A para o ponto B, fazendo mudança, virando chave. Porque esse ambiente aqui é um ambiente de conversa que vai em regiões em você que até então você não sabia como você trilhar novos caminhos. Porque os nossos convidados aqui tá coisa assim surreal, de vida, de conhecimento, de aprendizado, de quê, de superação e muitas vezes de queda. Porque às vezes você acha que quando você cai ou você tem dificuldade, você acha que você fracassou. Mas eu vou te contar, fracassar é desistir. Mas enquanto você está de pé procurando rota, você não fracassou, você só está escolhendo outras rotas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e detalhe, tá? O podcast de hoje, ele tá surreal. Mas antes de eu chamar essa nossa convidada, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Unimar EAD, que leva educação de qualidade para todo o Brasil. A do Cris Exclusive, que há 23 anos está transformando relacionamentos. Já estamos aí na casa de 500 mil relacionamentos transformados. O Boticário, beleza com propósito em cada detalhe. Se você quiser ser revendedora do Boticário, entre em contato para você ter uma renda extra. Mirela Bronze, a melhor personal de bronze de Marília e região. Então, você tem um evento, vai casar, quer deixar aquela pele dourada, bronzeada, procure a Mirela Bronze. E também ao nosso amigo, o Pop Fantasy. Vai fazer uma festinha? Pop Fantasy, que é pipoca e algodão doce. E também temos o Gabriel Lanche, o melhor lanche da nossa região. Saborei. E aos nossos parceiros, ao professor Henrique Nedmar, ele não está aqui presente, mas ele está presente aqui na minha mente e no meu coração. Ao nosso diretor técnico, o Marco César. Sem eles, nada disso seria possível. E a você que vem nos acompanhando semanalmente. E você já sabe, né? Que toda quarta-feira tem episódio novo, fresquinho para você. E eu também sei que você está junto com a gente porque você está assistindo todos os nossos podcasts. A gente está atingindo estatística altíssima. Ó, já estamos aí, ó, nas grandes cidades da nossa região, as grandes cidades do Brasil. E respirando ares lá pela Europa. Tudo isso porque você está compartilhando. E se ainda não compartilhou, se ainda não se inscreveu, corre e faça isso. Sabe aquele grupo de amigos? Aquele grupo de vizinho? Coloca todos os conteúdos lá, porque o que é bom precisa ser compartilhado. E hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que é sinônimo de potência, preparo e sensibilidade na gestão pública. Ela é médica formada pela FAMEMA, mestre em ensino em saúde com especialização na saúde da família e gestão de qualidade. Atualmente, lidera a Secretaria da Saúde de Marília, enfrentando desafios com coragem e humanidade. Além disso, ela é casada, ela é mãe, tem 4 filhos e uma carreira grande de responsabilidade. Um grande exemplo inspirador de liderança feminina. Ela é a queridíssima doutora Paloma Libânio. Eu tô muito feliz. Adorei, meu bem. De você estar aqui. Eu sei que pra você estar aqui, eu sei que sua agenda é cheia. Queridíssima é você. Fala sério, Cris. Você tá perto dela, não tem jeito como a gente não se animar, como a gente não tá feliz. É uma energia muito boa estar aqui do seu lado com você. É uma honra e um prazer, viu? Um prazer mesmo. Porque eu acho que perto de pessoas assim, com essa energia boa, com essa alegria, a gente se contamina. A gente se contamina, não tem jeito, né? E o que é bom, a gente tem que contaminar mesmo,
né? Eu acho que a gente já temos tantas coisas ruins, eu acho que a gente tem que emanar coisas boas. É isso, né? é isso. Porque... E que a gente saiba, né? A vida é essa. Vamos aproveitar o que a gente tem, né? Vamos fazer Com o melhor. certeza. Vamos fazer tudo que é o melhor pra gente, pros outros, não é? E precisa, a gente precisa. Já que a gente tá... Ó, gente, ó. Já sentiu esse tozinho dela de voz. Quando eu falo pra você, ela tem essa meiguice, mas ela tem um potencial de liderança. E vocês vão entender aqui. Eu separei por eixo, porque eu sou uma pessoa que falo muito. Senão eu me perco. Né? Eu me perco. E pra eu não me perder, pessoa que fala muito se perde. Eu separei aqui, ó. Primeiro eixo, trajetória, vocação e maternidade. O que despertou em você o desejo de seguir a medicina. Depois, a gestão pública. E aí, como conciliar tudo isso com a maternidade e 4 filhos. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Primeiro, o que me levou a fazer medicina? Na minha família, ninguém tem nem curso superior. Então, assim, eu não sou de uma família tradicional de médicos, de advogado, engenheiro, dentista, nada disso. Minha família, todo mundo, minha mãe manicure, meu pai motorista. E meu avô, ele tinha uma fazenda, porque ele não tem mais, tinha essa fazenda. E fazendeiro, então sempre quando alguém passava mal, ou então quando alguém tinha algum corte, ele que cuidava, né? Porque era muito longe do hospital, então ele que cuidava. Então ali perto, ele que cuidava, ele e a minha avó. E eles começaram a cuidar sempre das pessoas, dos vizinhos. Então, quando tinha um acidente, assim, na rua de casa, eles iam lá pra cuidar e eu ia junto. Eu adorava. Como chama esse avô? Ari. Um beijo. Eu amo demais meu avô. Minha avó já faleceu, Creuza. Mas, assim, eles são minhas inspirações, meu avô e minha avó. E eles cuidavam de todo mundo, eu achava aquilo lindo. E tinha um médico também que cuidava da minha avó, ia na casa dela, sabe? E ele sempre chegava lá e abria tudo assim, sabe, os potes para ver se tinha biscoito, né? Eu sou mineira, né? Então, assim, só tinha aqueles biscoitos de queijo, pão de queijo. Só coisa deliciosa. Ele já chegava abrindo os potes, assim, procurando o que tinha. Então, aquela coisa bem acolhedora, né? Então, eu achava, gente, nossa, que lindo, né? Ele chamava Dr. Emílio. Nossa, que lindo isso que ele faz. Ele vem aqui, todo mundo recebe e ele cuida da minha avó. Minha avó tinha doença de Chagas. E assim, eu achava aquilo lindo. Aí as pessoas começavam a me perguntar meu nome. Eu já falava Doutora Paloma. Acho que eu ouvia falar Doutor Emílio, eu queria ser Doutora Paloma. E as pessoas me perguntavam, 4 aninhos, como se chama? Doutora Paloma. Doutora Paloma. Então ficou aquilo. E aí eu fui conhecendo um pouco mais da medicina. Todo mundo falava pra mim, óbvio, né? A medicina tem que ter dinheiro pra poder fazer faculdade. Ou então você tem que ser muito inteligente. Eu falava, meu Deus, eu não tenho dinheiro e nem sou muito inteligente agora. E é mulher, né? Aí tem que trabalhar muito mais aí sua inteligência. E aí, como que eu faço? E eu sempre estudei em escola pública. E eu tive um professor muito bom, que ele falou assim, Paloma, você quer mesmo fazer medicina? Quero, professor. Então você tem que ter disciplina, você tem que ter método. Você tem que se dedicar. Eu vou fazer um plano de estudo para você. E ele montou um plano de estudo para mim, que a hora que eu chegava da escola eu tinha 1h30 de descanso, que era para almoçar, fazer as coisas. E depois eu tinha que começar a estudar, e ia estudando até 10 horas da noite. Entendi. Então não tinha nem janta. Eram uns intervalinhos assim. Só que eu fui muito dedicada, porque tudo que eu pego para fazer, eu faço com toda a dedicação do meu âmago. Isso. Com toda a dedicação. Eu falei, não, eu quero e vou fazer isso. Fiz, passei numa faculdade pública, passei na FAMEMA, passei em outras faculdades, não passei só em uma, passei em várias, pude escolher em qual que eu ia fazer faculdade, mas assim, foi dedicação mesmo, não foi mente brilhante, não foi indicação, foi disciplina. Foi sentar o bumbum na cadeira e obedecer aquilo ali, ó, disciplina. Que lindo. Fazer o que tem que ser feito. Eu acho que você rompeu o paradigma aí. Rompi até na minha família, sabia? Até na minha família, porque nem meus pais acreditavam que eu ia conseguir. Várias vezes, meu pai falou assim, você quer fazer faculdade? Faz psicologia, filha. Por que você não faz odonto? Não é mais fácil? E sempre assim, me tirando da medicina, porque eles tinham medo de eu sofrer. E eu estudava muito, então... Eles até ficavam com dó. Ai, coitada, a menina não sai nem do... Era um quartinho, a menina não sai desse quarto. A menina não tem vida. Tinha internet naquela época? Não tinha internet. Era tudo na raça mesmo. Era estudo raiz, né? Eu tinha enciclopédia. Era enciclopédia que eu não tinha dinheiro para comprar a balsa na época. Eu tinha uma similar lá que era Conhecer. Então, era tudo ali, não tinha internet.
E assim, foi uma coisa mesmo, ó, quero isso, então vou focar. Eu sei que eu não sou uma mente privilegiada, que eu preciso estudar muito, então vou estudar muito até conseguir o meu objetivo. Meu objetivo é passar na faculdade de medicina pública. Pronto. Que são uma das melhores também. Que é uma das melhores. É uma das melhores. Quando eu prestei, era 200 candidatos por vaga. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito medicina na FAMEMA, sabe? Precisa Sou muito ter esse orgulhosa. orgulho mesmo. Porque é mérito seu. É mérito meu. É mérito exclusivamente meu. Claro que a minha família apoiou. Porque também, numa condição daquela, os outros meus primos tinham que trabalhar. Eu fui me permitido ficar ali só estudando. Os meus primos, eles tinham que estudar e trabalhar. Eu não, eu estava só realmente ali estudando. Mas eu acredito que os seus pais tenham visto toda essa sua dedicação. E aí ele falou, não, peraí, vamos respeitar o desejo dela, né? E eu dedicava mesmo, não era aquela coisa de sentar, não. Era sentar, estudar, seguir o cronograma que meu professor Moacir passou para mim direitinho. Tudo que o Moa falava. Eu lembro que as aulas que eu tinha de manhã não eram as aulas que eu tinha que estudar à tarde. Então, ele fez toda uma programação, sabe, para poder fixar. Então, foi, assim, uma trajetória de muita dedicação, de muito trabalho. Às vezes, quem olha assim, a médica, né, não imagina tudo que passou. Pois bem, aí vim fazer faculdade. E não foi muito diferente aqui. Por mais que meus pais, assim, não tinham que pagar uma faculdade, mas tinha que pagar um aluguel, era uma realidade diferente. E aí, eu fazia monitoria durante a faculdade. Eu comecei a trabalhar. Porque a monitoria é você trabalhar. Então, eu fazia monitoria de tudo na faculdade. Aí você aula, ganhava alguma coisa. Ganhava dinheiro para poder ajudar. Sim. Então, assim, eu era uma das poucas. E também trabalhei como secretária na PM, na Associação Paulista de Medicina. Eu acho que eu era a única da minha turma que trabalhava. Talvez a única até ali da faculdade na minha época que trabalhava. Então, não era tão fácil. Não. Então, assim, pelo que você conta, nada foi fácil o seu início aí. Não, mas eu acho que aí que tá, né, a grandeza. Porque você vai construindo, você vai vendo a dificuldade que é para você dar valor. Sim. A gente tem que saber reconhecer também, né? Eu poderia esquecer tudo que foi minha trajetória, mas eu não esqueço de nada, porque foi cada um dos pedacinhos, cada uma dessas dificuldades ou dessas pedrinhas aí que estou construindo o meu castelo, né? Perfeito. Estou construindo. E aí Deixa eu quis devolver. Antes de você concluir a sua resposta, tocou meu coração aqui. Eu gostaria que você falasse para essa menina, que às vezes vai estar ali, ó. Aqui. Vamos imaginar que tem um empresário, uma mãe, uma avó assistindo e a neta, o filho quer estudar medicina, mas escutou o que você já escutou. Medicina é para rico e medicina é para quem é inteligente. E ela se sente como talvez você tenha se sentido, desprovida de tanta inteligência. O que você diz para essa pessoa que está aí? Para a menina que está tentando? Para a menina que está tentando, para aquele pai, para aquela mãe que vê que a filha quer fazer e ele está sendo o opositor. Sabe qual é a maior coisa que a gente tem no mundo? É a nossa força de vontade, o nosso desejo, o nosso propósito. Quando a gente tem um propósito e esse propósito ele é verdadeiro, eu acho que todo mundo pode querer te tirar do eixo, o mundo inteiro. Mas ninguém vai conseguir. Mas tem que ser um propósito verdadeiro do seu coração. Então, persiga. É isso. Ah, tá vendo? Porque às vezes eu tô tocada, porque eu escuto muito isso. Sim, né? sim. Eu escuto muito. Para você fazer, escutei, né? Eu escutei da minha família, Exatamente. eu escutei dos meus amigos. Porque assim, mas você não vai sair? O que tinha disso, você não vai sair, não vai passear. Mas se eu fosse passear, no outro dia eu não ia conseguir estudar. E naquele momento, o meu foco era o quê? Era passar na faculdade de medicina. Você não deixou ninguém mudar não. o seu desejo, o seu sonho. Sou cabeça dura. Não, acho que foi disciplina. É disciplina. Disciplina. Você foi muito disciplinada. É que eu sabia o que eu queria. Quando você sabe o que você quer e você quer de verdade, nada te tira ali do eixo. Mas você tem que saber o que você quer. Tem que saber. Perfeito. E depois de saber o que quer, aí tem que também ter disciplina para persistir. Exatamente, porque a sua trajetória acadêmica não foi fácil. Estudar, trabalhar, porque a gente sabe que essa vida acadêmica não é fácil. Imagina de medicina, que já é muito mais puxada, né, para vocês. E que bom
que você se formou. E me formei e no meu último ano engravidei. E aí, como é que foi pra cuidar de maternidade? Porque você tem 4 filhos. Eu fico impressionada, porque 4 filhos, gente. E essa potência de mulher não é fácil pra cuidar de tudo isso na sua vida. Mas, e foi engraçado, porque, assim, era o internato. O internato é quando você, né, faz a parte prática do curso. E no internato, quem engravidasse tinha que ser afastada e só voltava no outro ano, né? Porque não poderia ter contato dentro do hospital. E aí eu não contei pra ninguém que eu tava grávida. Ficou com medo, né? Não queria, ia perder um ano. E como é que você fazia pra... Jaleco. Tá gordinha, né? Tá gordinha. Ainda tá bem que você não gordinha. passou mal também, né? Não passei mal, não tinha nada. E quando passava mal, ia lá no banheiro, vomitava, voltava e tava tudo bem. Os truques femininos. Tá tudo bem. E a roupa larga, né? A roupa larga. E aí o meu filho nasceu na semana da formatura. Eu fui na formatura com ele no colo, foi a coisa mais linda. Porque a gente, na missa, a gente entra com um bebê de plástico, né? Pra simbolizar a vida. Certo. E aí, na missa da minha turma, o bebê foi o meu filho. Meu recém-nascido. Imagina a emoção sua e da sua família também. Ele tava com 2 dias, o meu bebê. 2 dias quando eu desci a rampa lá com ele. 2 dias. Nossa. Então foi assim, surpresa, emoção em dobro pra você. Surpresa, emoção em dobro. E um filho transforma a gente, né? Sim. Eu entendo, eu respeito, eu acho muito potente a mulher que escolhe não ter filho. Sim. Eu acho muito potente, mas o filho, ele nos dá um alicerce, sabe? O filho, ele nos dá um impulso a mais. Eu preciso ter filhos, eu preciso muito mais dos meus filhos do que meus filhos de mim. Porque eles me impulsionam, eles me encorajam. Dá um sentido na vida que a gente, quando não tem, parece que a gente se perde, né? Por isso que eu falo que eu admiro a mulher que não precisa da maternidade. Admiro, Sim. admiro mesmo. Mas eu, Paloma, além de precisar da maternidade, a maternidade me transformou. Me transformou. Ela me fez enxergar a potência que eu era. Porque até então, passar na faculdade, não achava nada disso, sabe? Eu não conseguia ver tudo em mim. Mas aí, a partir do momento que uma vida começou a depender de mim, mudou tudo. Mudou tudo. E como que você faz para equilibrar? Porque veio esse primeiro, depois vieram os outros. Como é que você faz para equilibrar vida pública, né? Trabalhar como a Secretaria da Saúde, que eu imagino que tem uma exigência, uma responsabilidade maior, e a maternidade? Meus filhos, eles sempre foram trabalhar comigo quando precisava. Então, eu comecei trabalhando como médica e depois já fui para gestão. E aí, eles, em todos os lugares, sempre me acompanharam. Nunca teve isso de, vai ficar em casa. Agora que estão adolescentes, não querem mais. Aí tem o bebezinho, porque eu tenho filhos com 15 anos de diferença. Uau. Eu tenho de 18, de 16, de 15 e o Ravi de 1 aninho. Nossa. Então, é uma diferença assim, mas os 3 primeiros... Tudo homem? Não, tem uma menina de 16. Como ela chama? Paola. Paola. Ela é uma fofa, uma linda, maravilhosa. Coisa ela já é uma psicóloga, ela é um ser... Aliás, todos são maravilhosos, sou suspeita para falar deles. E você é uma mãe bem apaixonada por eles, né? Eu sou. Eu sou mesmo, sabe por quê? Eles são especiais. Não sei, não é porque são meus filhos, não, viu? Mas também que mãe que não é, né? Exatamente. E uma coisa que todo mundo falava assim pra mim, quando via a adolescência, nossa, vai ser aquela catástrofe, não sei o quê. Gente, eu tô adorando a adolescência. Porque eu ganhei 3 amigos. Que coisa boa isso. Mas é porque tudo vai depender de como que você, enquanto mãe, se comporta. Né? Então, assim, se você dá atenção, você vai ter atenção. Agora, se você não, fica isenta, fica negligente, aí como que você pode cobrar aquilo que você não deu? A gente sempre acha que pode fazer mais, né? A gente sempre fica naquela... Se culpa, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu nunca vou conseguir ser tudo o que eu gostaria de ser. Perfeito. Nem a profissional que eu gostaria de ser, nem a esposa que eu gostaria de ser, nem a mãe, nem a filha. Eu não vou ser perfeita em tudo. E eu vou ter que me dar essa colher de chá pra mim, né? Eu vou ter que me entender que eu não vou ser perfeita em tudo. Você não é a Mulher Maravilha. Não sou. E tá tudo bem, E por isso que eu tenho uma rede de apoio. Sim. Por isso que no trabalho eu não faço nada sozinha. Por isso que na minha casa eu tenho meu marido que me ajuda. Por isso que os meus filhos, eles lavam, passam, cozinham, fazem de tudo. Por isso que todo mundo tem que fazer de tudo. A gente tem que se ajudar, porque sozinha não vou dar conta. E mesmo com todo mundo me ajudando, eu ainda não consigo ser o que eu gostaria de ser em tudo. E tem que entender. E tá tudo
tudo bem, tá tudo bem. Exatamente. Não sou a mãe que eu gostaria de ser? Não sou, Cris, não sou. Nem Mas pode eu me se cobrar. esforço, mas eu me esforço. E sou o melhor que eu posso. Sim, sim. Então é assim, a gente também tem que, às vezes, dar uma colher de chá pra gente, né? Eu acho que a gente tem que dar muitos créditos, né? Porque a gente leva tudo muito... É um dia muito corrido. Eu, sinceramente, eu não gosto quando as pessoas fazem muita semelhança, que as mulheres são Mulher Maravilha. Não são. E nem Isso- guerreira. Não, nem Nem guerreira, guerreira, não, para. não. É como você falou, tem que dividir. Tem que dividir. Eu assisti, não sei se você chegou para você ver, eu vou fazer esse recorte aqui que eu fiquei super feliz. Eu acho que é o casal do CapCut, que você viu aquele moço que tinha que Que abrir, abraçou. que abraçou a esposa? Vi. Você acredita que eu chorei com aquilo? Eu chorei com aquilo porque bonito. existe cumplicidade, né? Aí ele pergunta assim, né? O rapaz pergunta: se vocês não assistiram, corra lá para assistir. Acho que é o casal do reality show CapCut. A moça estava toda acorrentada, né? E ele tinha que soltar os cadeados. Se ele não soltasse o cadeado, vinha um jato frio em cima da esposa. E ela estava com a máscara, né? E as demais que já tinham passado e que não tinha conseguido abrir, estava tremendo de frio. E aí o rapaz, o marido dela, quando ele percebeu que ele não ia conseguir abrir o último cadeado, ele correu e ficou na frente dela. Fez o escudo. E eu Isso. achei isso tão lindo, porque nós estamos falando de casais que têm cumplicidade. De ser protegida, né? Por mais que a gente vá Seja pro mercado independente. de trabalho, conquiste um monte de coisa, a gente quer voltar para casa e quer ter alguém que cuida da gente. Não é? Você falou tudo, é justamente disso. Porque quando você diz, eu não faço tudo sozinho, você está dizendo assim, você encontra uma referência, né? Para nós aqui, você está dizendo, mulher, você pode ser independente, mas você não esqueça que você não consegue tudo. É Você isso. precisa pedir ajuda. É isso. E é ajuda em todos os lugares. É no trabalho, a gente não tem que fazer tudo sozinha. É no relacionamento. Sabe? E a mulher, ela nasceu para ser protegida, né? Eu adoro ser protegida. Eu adoro. Eu acho bonito quando alguém abre a porta do carro. Sabe essas coisas assim? Eu acho isso de uma gentileza. E isso é muito bonito. E a gente tem que... eu não sou daquelas que, não, eu faço tudo pra deixar... também Não. Eu não gosto nem de trocar gás. Não gosto. Se precisar, a gente faz. Sim, mas se não tiver ninguém. Eu sei fazer, mas se eu tiver a opção de ter alguém fazendo Que por faça, mim, adoro. alguém me cuidando, alguém me protegendo, não não. precisa. Não, mulher todo mundo fala assim, mulher não é o sexo frágil. Não, claro que a gente é frágil. Biologicamente, a gente é diferente do homem. Será por quê? Por que a gente é diferente do homem? Exatamente. Porque, então assim, nós temos diferenças dos homens, nós não somos iguais, então não temos que ser tratados iguais. Não temos. Não precisamos, né? Nossos hormônios são diferentes, o nosso corpo é diferente. Mulher tem ciclo menstrual, mulher engravida, mulher amamenta, mulher tem outras coisas, é diferente do homem. A gente não pode e não deve ser tratados iguais. Do ponto de vista que eu digo, não estou falando de falta de respeito. Sim. Não é disso. Tô falando que a mulher, ela precisa sim ser protegida. Sim. Até porque, até biblicamente, está isso escrito, né? Pra gente ser protegida. Então, se as feministas estiverem nos assistindo, você me desculpe, mas eu também assino embaixo nisso aí. E eu defendo a mulher. Eu sou uma das mulheres que Sim, mais, eu assim... defendo. Que assim, sabe, a gente tem que ter sororidade, a gente tem que lutar uma pelas outras, porque é mais difícil pra gente. Não vamos ser hipócritas, não Sim. vamos. Mulher, ela tem que provar o seu valor muito mais do que um homem. Sim. Um homem, qualquer coisa que ele faz já tá bom. A mulher, não. Ela tem que ter muita segurança, ela tem que ter postura. Então, assim, ela sempre é julgada. O homem é muito menos julgado. Então, Sim. assim, os desafios para nós são maiores. Com são certeza. maiores. E aí eu fico muito triste quando eu vejo uma mulher difamando outra, quando eu vejo uma mulher atacando outra. Nossa, isso é uma coisa que corta meu coração. Corta meu coração. Não estou dizendo que eu vou proteger pessoas que façam coisas erradas. Não é isso. Sim. Mas, assim, eu sempre vou estar do lado da mulher. Sim, a gente tem que ver só o contexto. Mas Sim. também não precisa, porque às vezes errar é humano. Sim, Errar é humano, mas não taca pedra, né? Eu acho que tem muito isso que acontece. E falando de cenário muito masculino, falando dessa bravura que a mulher tem que estar sempre fazendo diariamente.
como que é para você e como que significa para você estar à frente da Secretaria da Mulher, perdão, a Secretaria da Saúde, onde esse universo é predominante masculino. Como que é para você? Só para ver, né? Os últimos secretários foram homens, né? No total, teve 2 mulheres só antes de mim. Então, a maioria sempre homens. Eu já vinha de um cenário predominantemente masculino, né? Porque fiquei aí 8 anos na superintendência do HC, 4 anos na diretoria do São Francisco, onde sempre tem mais homem. E na superintendência do HC, eu acho que eu sofria mais isso, porque eu tinha muitas reuniões em São Paulo. Em São Paulo, eu era sempre a única mulher. Entendi. Sempre. Então, quando eu estava no HC, era muito assim, todo mundo já sabia, já me conhecia, já sabia quem eu era, porque eu era a única mulher que fazia gestão no Estado. Era a única. Entendi. No Estado era só eu. Então, assim, fiquei muito conhecida na gestão lá do Estado, porque eu era a única mulher. Aqui, eu divido essa gestão com várias outras mulheres, né? Então, assim, o nosso prefeito chamou para o time dele várias outras. A secretária de esporte é mulher, a secretária de educação é mulher. Na educação é tradição ser mulher, no esporte não. No esporte não é tão tradicional ser mulher. Na secretaria de suprimentos, que é onde faz compra, é uma mulher hoje, também não é tradição ser mulher. Entendi. Onde mais tem? Na cidadania é tradição ser mulher, é uma mulher. Mas, assim, na cultura... pode ser mulher ou não, mas assim, a gente está quebrando alguns paradigmas, então tem bastante, a diretora do IPREM é mulher, a diretora da comunicação é mulher, a diretora de convênios é mulher. Olha que Então, lindo. quando eu vou para uma reunião hoje com os meus colegas, eu vejo muitas mulheres, tem muitas mulheres, não isso para somos você a maioria. ver? Como que é para você ver hoje as mulheres ganhando esse espaço? Nossa, eu fico tão feliz com isso, assim, do fundo do meu coração, eu fico muito feliz, porque, assim, eu sei que tem pessoas muito competentes que às vezes não eram vistas porque ninguém dava oportunidade de fala, não dava espaço, e agora sim, está tendo o direito ao espaço, então vamos ocupar. Eu fico feliz que essas mulheres estão tendo esse direito, estão podendo ter voz, estão podendo ter fala, estão podendo participar, ocupar espaço que antes não era ocupado por mulheres. A gente teve reunião essa semana dos secretários, reunião do secretariado. Eu olhava assim, eu via mulher daqui, eu olhava daqui e via mulher. Inclusive, quem participou de convidado essa semana foi o Dr. Jefferson e a doutora Fernanda Serva. Olha que máximo, uma mulher. Uma mulher. Então, assim, eu vejo com muita alegria e, claro, com responsabilidade, porque a partir do momento que nós vamos ocupando, a gente tem que ocupar da melhor forma. E isso a gente tem feito. Eu tenho um vídeo, eu tenho acompanhado vocês e é lindo de ver. É lindo de ver que a mulher, ela tá sentando em cadeiras, estando em mesas e sendo referência e influência para essa geração aí que tá vindo uma leva boa também, né? Porque não vai sofrer o que muitas pessoas já sofreram, né? Já pegar o caminho meio andado, né? O pessoal fala, né, que já cortou algumas árvores aí para passar, né? Mas é bem isso. Até para eu estar hoje onde eu estou, muitas mulheres me antecederam e sofreram muito mais. Eu vejo essas 2 secretárias, olha que eu olho lá a doutora Marilda lá na foto, lá que tem uma foto dos ex-secretários, eu fico pensando, nossa, como deve ter sido para ela. Se hoje para mim é difícil, para ela lá naquela época, né, o quanto de machismo ela não deve ter sofrido e o quanto ela não deve ter se transformado, porque a gente sem querer se transforma. Sim. Às vezes você tem que ser um pouco mais ríspida, às vezes você tem que ser, né, um pouco mais enérgica, assertiva, enérgica. Sim. Porque se a mulher for muito doce, ela não é respeitada. Então, assim, a gente às vezes até vai se transformando. Isso é muito ruim, porque a gente perde a nossa essência. Exatamente. A essência da liderança feminina é justamente a sensibilidade, é justamente a empatia, a compaixão. A partir do momento que a gente vai perdendo a ternura, talvez a gente não esteja no lugar onde a gente deva estar. Exatamente, porque aí parece que você se transforma também num homem, né? Porque aí vem um arquétipo ânimo, né? E aí não vai, né? Não vai, porque a mulher é mulher, o homem é homem. Exatamente, né? E eu, no começo da minha carreira de liderança, eu passei por esse momento de querer ser Bater de masculina, frente, né? ser masculina, não sei o quê, pro embate, usava só terno, até a roupa, assim, sabe? Já vai mudando, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa?
não é, eu sou um rio, eu tenho que contornar o obstáculo, não vou bater de frente, que eu não sou boa pra isso. Pra que vai arrancar pedra? Eu gosto de vestido, então vou usar vestido, e daí? Tô nem aí, sabe? Vão ter que me respeitar da forma que eu sou, com a postura que eu tenho, com a competência que eu tenho. É dessa forma que eu vou ganhar o respeito, não me transformando em outra pessoa. Sim, se transformando na caixa, pra caber na caixinha do outro. É. E muitas vezes, muita gente se transforma para caber na caixinha do outro. E como isso deve ser ruim. Porque eu já sentei nessa cadeira aí, hoje eu não sento mais, não. É isso, É você às vezes difícil. muda para ser aceito, para ser respeitado, e não é por aí. Quando você muda, você não Você tá... perde os princípios, Você né? perde Quando o você muda, princípio, né? você perde o propósito, então você não tá onde você deveria estar. Maravilha. A gente tem que ser quem a gente é sempre. 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 Falando de propósito, gestão de propósito, como é que você cuida da saúde mental, das pressões, que devem ser muitas, pressão na secretaria, pressão de uma sociedade que cobra, pressão talvez de uma família também que queira sua atenção, queira seus cuidados. Como que você faz para cuidar da sua saúde mental? Olha, boa pergunta. Cris, assim, eu acho que você me fez uma pergunta que talvez eu não saiba responder, viu? Porque ninguém nunca te perguntou, né? Eu acho que ninguém nunca me perguntou como é que você dá conta. Porque as pessoas falam, como é que você dá conta de tudo? Eu falo, não, eu não dou conta de tudo, mas assim, para ter sanidade mental, como que é? Você fez uma pergunta diferente agora, sanidade mental, se manter equilibrada. A minha família é muito parceira demais. Assim, eu tenho um esposo que, olha, eu vou te contar, assim, não vou ficar fazendo muita propaganda, não, tá? Meus filhos também são meus amigos, parceiros. O meu bebê, eu tenho um bebê que eu amamento ainda. Esse bebê, ele sofre um pouco mais. Tadinho, não é nem porque ele quer, né? Ele mama no peito ainda. Então, ele sofre um pouquinho mais. Quando às vezes eu chego em casa, tem dia que ele já tá dormindo, tem dia que eu saio, ele ainda está dormindo. E aí, a hora que ele tá acordado e me vê, ele gruda. Ele não quer mais nada além de mim. Não quer, ele dorme em cima de mim, sabe? Se eu saio de perto dele, ele acorda. Então, tem dias que é mais assim. E eu tento lidar com isso, né? Claro, a gente sofre, gostaria de estar mais com ele, mas assim, a gente vai... Mas aí tem os irmãos, tem o pai que dão toda essa retaguarda. Lidar com as pessoas, com as críticas, eu coloco sempre numa peneira. Na verdade, eu falo que eu sempre ando com 2 peneiras, sempre. E uma peneira é sem fundo, né? Então, assim, as coisas... Vou pegando tudo, porque eu tenho que ouvir. E eu acho que a gente precisa ouvir, porque nem sempre a gente tem razão. Às vezes o outro está falando uma coisa que a gente não está enxergando. Então, eu tenho que ter humildade e ouvir o que o outro está falando. E aí, eu posso pegar isso daí e guardar, ou eu posso pegar isso e colocar nessa peneira que não tem fundo e mandar embora. Então, eu tento fazer isso. Uma forma de você blindar a sua saúde mental? É uma forma, porque assim, as pessoas atacam demais. Principalmente na internet, eu acho que o ser humano, ele perdeu completamente o bom senso. E são muitas mentiras, são muitas... De verdade, assim, eu fico... Às vezes eu não acredito que a pessoa tem capacidade de contar tanta mentira e de fazer tanta maldade atrás de um computador. Né? Atrás de um computador. Sim. Então, assim, a hora que você chama, não, tá com problema, vem aqui conversar, vê se vem. Ninguém vem. Entendi. Vem conversar, vem cá, me conta aqui pessoalmente, olhando nos meus olhos o que tá acontecendo. Vem cá, ninguém vem. Entendi. Tem um jornalista aí, não vou falar o nome dele, que eu não vou dar créditos, né? Mas assim, ele sempre me ataca. Já chamei ele pra conversar várias vezes lá na secretaria. E não várias. quis. Nunca foi tomado meu café lá. Ah, então pronto. Talvez, isso é livramento pra você. Porque tem pessoas que não dá nem pra sentar na mesa, nem pra gente conversar nesse sentido mas aí. eu acho, assim, eu estou sempre aberta, estou sempre disposta e disponível para ouvir. Porque, como eu disse, eu tenho que ter humildade, porque tem coisas que eu posso melhorar. Tem coisas que a gente pode fazer melhor, né? Mas, assim, é muito fácil você atacar em vão, é muito fácil você não saber o outro lado e atacar. Sim. Então, assim, o que você faz com isso? Ou você se ofende, fica doída, sofre, né? Ou você vai assim, Passa na peneira. passa na peneira. Pronto. Pronto. Coloquei nessa peneira, vazou, foi pra fora, tá sem fundo e acabou. E vamos trabalhar no nosso propósito. A gente tem que ter um foco. Isso eu sou muito boa. Isso eu posso dar uma dica para as pessoas aí. Tenha um foco na vida. Tenha um foco.
Persiga seu foco. A plateia vai dar tchau, de vez em quando vai chamar sua atenção. Você pode até dar uma olhadinha, dar um tchau e tal, mas vai no teu foco. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Isso é ótimo, porque preserva a tua saúde mental. É. Isso é muito bom. E, enquanto secretária da saúde, qual o legado que você está galgando todos os dias, mensalmente, e que você está deixando para Marília, para mariliense, para nossa sociedade aqui? Eu falo que a saúde, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, é o melhor convênio que existe, eu não tenho dúvida. Mas eu sei que na prática ele não é tão perfeito quanto ele é na teoria. E o meu sonho é deixar esse sistema de saúde mais acessível, que ele seja tão acolhedor, humano, empático, como ele está escrito, mas que ele seja para todos. Que ele seja para todos. Eu quero que um paciente, ele chegue num posto de saúde, qualquer postinho que a gente tenha, precise passar com a nossa equipe, seja bem atendido, precisou de um encaminhamento de um exame, seja feito, no tempo oportuno ele faça essa consulta, faça esse exame, tenha o problema dele de saúde resolvido e que ele chegue no fim do dia na casa dele e fale assim, poxa vida, como eu fui bem atendido, poxa vida, como eu tive tudo resolvido que eu precisava. É só isso. É só isso que eu gostaria, que todo mundo ficasse satisfeito com o atendimento que teve. Nem sempre, Cris, às vezes o que a pessoa vai buscar é o que ela precisa. E nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que explicar para o paciente. Olha, o senhor quer passar com um oftalmo, mas o problema do senhor é um neuro, não é um oftalmo, por exemplo. Então, assim, que a gente consiga ter essa empatia enquanto profissional da saúde, de explicar para o paciente o que ele precisa, para ele poder entender e se sentir acolhido pelo sistema de saúde. É isso, é que tenha um sistema de saúde aí humano, acessível para todos, mas com qualidade. Olha que coisa boa. E eu tenho certeza, você que é uma mulher com foco, né, determinada e disciplinada, vai deixar esse legado assim para nós, Marília. Você já pensou assim, todo mundo fala assim, não, eu não quero, desculpe aí meus colegas dos convênios, dos outros convênios. Não, nem quero passar lá no convênio, porque lá no SUS tem tudo, vou lá no postinho que meu problema tá resolvido. É isso que eu quero. Eu quero ouvir todo mundo falando, não, eu vou lá no postinho que meu problema lá vai ser resolvido. Imagina. Ai, que delícia, Imagina. Né? Até porque é um custo alto para nós empresários, que a gente paga mensalmente. Então, você tem que pagar o SUS, que você paga o INSS e ainda pagar, né, a convênio. Então, vou votar assim, vou torcer para que você cada vez mais chegue próximo desse seu propósito e deixar esse legado aqui para nós, né, marilienses aqui. Conexão, fé e humanidade. Em algum momento, a fé ou a espiritualidade te ajudar a tomar decisões importantes? Em todos os momentos. Não tem jeito. Meu melhor amigo mesmo é Jesus. É com ele que eu converso, é com ele que eu troco ideia. É ele que... Às vezes eu gosto muito de antes de dormir. Eu tô com uma situação assim que eu não sei direito como agir, que decisão tomar. Aí, antes de dormir, eu falo com ele, porque eu falo de uma forma muito assim, não faço oração, nada. Eu converso, mas ele é meu amigo, ele é íntimo meu, sabe? Ele me conhece mais que ninguém. Ele que tá comigo o tempo todo. Eu falei assim, nossa, eu não tô conseguindo enxergar isso. Me mostra de alguma forma, me mostra qual caminho seguir, me mostra qual conduta tomar, me mostra quem são essas pessoas. Aí eu peço muito direcionamento. Aí, às vezes, sempre vem de alguma forma. E é sempre antes de dormir, é o momento que eu gosto de ter essa conversa. E quando eu acordo e olho pro céu. Aí ele pronto. Eu tenho o costume de acordar, eu moro perto de uma fazenda, aí eu acordo, abro a porta e olho lá, aquele sol lindo nascendo, que eu acordo antes do sol às vezes o sol nascendo, e aquilo me dá um ânimo de começar um novo dia, que eu sei que eu tive mais uma oportunidade para fazer diferente, ou mais uma oportunidade para fazer aquilo que eu acredito. Que coisa São esses boa. meus 2 momentos. Isso é bom. É um momento muito seu com ele, né? Essa intimidade muito forte, né? É íntimo mesmo. É uma relação de pessoa que mais me conhece. De mãe, de filha, né? E pai, né? Pai eterno, né? De filha e pai, você vai pedir. Que delícia. O que você faria? Que mensagem você diria para jovens médicas que sonham ocupar espaços
como o seu público, o que você diria para essas jovens médicas? Olha, ocupar espaço de liderança, Ocupar de gestão. De gestão, de liderança. Medicina é cuidar de pessoas. Tem muito isso de querer cuidar de pessoas. Mas na medicina, você cuida de algumas pessoas. Quando você vai para a gestão, quando você vai para a liderança, você cuida de centenas, milhares, aumenta muito. E aumenta mais a responsabilidade. Então, você não está cuidando só daquela pessoa naquele momento. Cada assinatura sua, cada discussão de processo vai impactar em milhares de vidas. Milhares, porque não é só na vida do paciente, é na vida de toda a família, é na vida da comunidade. Então, a responsabilidade fica muito maior. E quando a responsabilidade fica maior, além de você seguir o seu propósito, faça isso só se você tiver propósito, porque gestão não é fácil, porque tudo que você faz de bom, você não fez mais que obrigação, e as coisas às vezes que não deu certo, a culpa é sua. Então, assim, além de ter um propósito, estuda. Porque se tem uma coisa que vai te levar para um outro degrau, se tem uma coisa que ninguém nunca vai tirar na tua vida, é o teu estudo. O que você se propor a fazer, faça da melhor forma, faça com qualidade, senta o bumbum na cadeira, estuda, vai aprender, vai fazer pós-graduação, vai fazer todos os cursos, mas estuda. Uau! Que recado para essas meninas aí que tá querendo que vê você, né? Porque te ver no auge. Eu quero ser igual a doutora Paloma. Mas bora fazer o processo. Viver o processo aí. Anotou? Pegou a dica? Já compartilha esse episódio para todas as pessoas que têm intenção de ter cargo público em gestão de saúde. Pegou a dica aí, né? Agora vamos lá para uma pergunta que eu amo. Eu amo. Ai, meu Deus. Vamos imaginar que Papai do Céu, nesse momento que você abre a janela, lá, linda. Aí Papai do Céu vai falar: oi, minha filha, eu vou te dar um poder de 30 segundos para você mudar a vida de 8 bilhões de pessoas. Você tem noção, Deus te dá esse poder? Ai, meu Deus do céu. E aí ele vai falar, a forma como vai chegar para essas pessoas, Paulo, vai chegar de todo que é jeito, mas vai chegar. Então eu gostaria que você dissesse para 8 bilhões de pessoas a sua mensagem. O que eu pediria pro Papai do Céu? Não, o Papai do Céu te deu poder. Me deu poder? Poder de você transformar a vida de 8 bilhões de pessoas. Ai, gente, pra mim tá muito fácil. Não tem como, eu quero saúde pra todo mundo. Eu não quero ninguém doente, ninguém com câncer, ninguém com nenhuma doença crônica, ninguém com nenhuma doença infecto-contagiosa. Eu quero todo mundo saudável, eu quero todo mundo com bem-estar, quero todo mundo se alimentando bem, quero todo mundo dormindo bem, é isso, fazendo atividade física, quero todo mundo saudável. Saúde pros 8 bilhões. Aí, tá vendo? Então, se você ainda não tem saúde, porque saúde não é uma coisa que você vai comprar na farmácia, não. Muito pelo contrário. Se você tá indo na farmácia, é porque você errou lá atrás. Então, se você tá indo... Tem gente que fala assim, adoro uma farmácia. Peraí, alguma coisa tá errada. Você tem que adorar um varejão com frutas, tem que adorar uma academia e não adorar uma farmácia. Os farmacêuticos vão ficar tudo bravos comigo. Mas fica, porque assim... Agora a gente tá tendo um equilíbrio aqui nessa cidade de Marília. Porque quando eu olhava assim, eu só via farmácia. Agora a gente tá vendo farmácia e academia. Já percebeu isso? Tá tendo aqui o equilíbrio aqui. Então, assim, você pode até usar... Porque tem pessoas que se automedica. Sim, sim. Né? Se automedica. Porque eu vejo tantas pessoas se automedicando que... E aí, quando vai pro doutor Google? Esse aí é o que mais atende, eu acho, hein? E não cobra, né? E não cobra. E não cobra. Pena que dá tudo errado, pior né? que cobra. Cobra porque não faz certo e depois dá errado, exatamente. Verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tá brincando aqui porque a gente tá falando de um assunto sério que é as pessoas se automedicar. Mas sabe que é importante a gente falar sobre isso o tempo todo. Se a pessoa se alimentar com qualidade que eu falo assim, comer frutas, verduras, tomar água... escolher muito mais coisas que a gente descasca do que coisas que a gente desembala, né? Se tiver essa preocupação, se fizer uma atividade física, se tiver noites bem dormidas de sono, se meditar aí para não ter estresse, isso tudo, claro que pode ficar doente,
mas assim, a chance de uma doença grave, de ficar numa cama, de ter uma qualidade de vida ruim é muito menor, né? Então, você tem uma chance muito maior de ter uma boa qualidade de vida. De ter uma boa qualidade de vida. E aí, quando a gente fala da automedicação, claro que eu sou a favor, sim, de tá com uma dor, tomar um remédio. Eu acho que sim, porque às vezes a gente acaba sobrecarregando demais os serviços de saúde por alguma coisa que não é necessário. Mas tudo com moderação. Porque, assim, às vezes você também pode estar protelando algum sintoma importante. Ninguém mais do que você se conhece. Exatamente. E você sabe quando alguma coisa está errada. Se não sabe, você tem que se conhecer. Exatamente. E aí, O corpo fala, né? O corpo fala. Então, assim, todo. alguma coisa está acontecendo ali, né? Então, você tem que procurar um atendimento quando você viu que uma coisa não está adequada. E, às vezes, as pessoas procuram atendimento até por carência. Exatamente. Até porque, às vezes, não encontra atenção, então... Aí lá vai ter uma atenção. Já tive várias vezes pacientes falando assim, doutor, eu vim aqui mesmo só para conversar. Ou então, doutor, eu vim aqui porque a senhora me dá atenção. Olha só, né? né? Então, Que carência, é comum, né? Isso é comum na prática médica. Sim, eu imagino. Mas... Tem algum recadinho para você dar aqui para as pessoas antes da gente encerrar? Agora o microfone é seu para você dar recadinho. Tem algum projeto? Você fala assim, gente, preciso da ajuda de vocês. Tem alguma coisa acontecendo aí que você fala assim, não, eu preciso contar. Olha, tem, assim, na saúde tem coisas acontecendo o dia todo, às 24 horas. Mas a gente precisa muito mesmo de vocês para tomar vacina. Eu falo muito isso, tá? A vacina, ela não protege só você, ela é uma proteção coletiva. Quando mais pessoas se vacinam, a gente tem uma proteção coletiva. Durante algum tempo foi falado que tinha algumas vacinas que não eram tão seguras, mas as vacinas que nós temos hoje, todas são seguras. Então, procure a unidade de saúde mais próxima, veja lá se tem alguma vacina dentro do seu calendário que precisa ser tomada. É importante você estar se cuidando e estar cuidando de toda a população. A dengue, eu peço para todo mundo olhar os quintais. Ai, doutora, mas está no inverno, não é dengue. Mas olha os quintais. Uma vez por semana que você olha o seu quintal e não deixa água parada, você está fazendo diferença. Dengue é uma doença que mata, é uma doença que não era mais para a gente estar com ela aqui no Brasil. Infelizmente, a gente ainda tem. Se ainda tem, é porque a gente não está tomando todos os cuidados. Então, cada um dentro do seu quintal, uma vez por semana, tá, gente? Uma vez por semana é o período suficiente para essa ovo ser transformada em larva. Se você olhar e tirar a água parada, você já está salvando vidas também. Também peço para todo mundo, quem puder procurar o Hemocentro, doar sangue, doar medula óssea. Mas o mais importante do que tudo isso é você também se cuidar. E quando eu falo se cuidar, é se cuidar com tudo isso que nós falamos, de uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, atividade física, mas cuidar do seu emocional, cuidar de ter boas relações, ficar próximo de pessoas que te acrescentam, que somam na sua vida, porque isso também é saúde. E também ficar próximo de quem mais nos apoia o tempo todo aí, que é aquele lá de cima. É isso, pessoal. Cuidar da gente não é fácil, mas a gente precisa fazer isso pela gente e por todos. Uau! Falei pra você. Até fiquei... você falando, eu fiquei pensando em tudo. E realmente, gratidão, viu? Por estar com a gente aqui. Esse episódio vai muito além de conversa sobre gestão. É sobre presença, é sobre responsabilidade, poder de liderança, consciência. E é tudo isso que você falou, né? A gente precisa ter esse olhar de autocuidado e o olhar do coletivo, do cuidado coletivo, viu? Eu quero agradecer muito a sua presença. E tem presentinho pra você! Aqui é a nossa caneca, que eu já vi que você ficou paquerando ela. Adorei, gente, muito linda. Muito linda a nossa caneca, você tá ganhando. Juntos, empoderados, criamos conexões que inspiram. Exatamente. Já vamos até brindar aqui, ó. Essa caneca é sua. Você também vai levar aqui, ó, do Boticário. Presentinho do Boticário. Ai, amei. E presentinho da Ducris também. Vai levar presentinho pra Ducris. Vai levar todos eles com muito carinho pra você, viu? A gratidão por você estar aqui com a gente. Foi uma honra, foi um prazer, viu? Como eu digo, você deve ter uma agenda muito cheia, mas você abriu espaço pra gente.
é uma honra. E como não abrir espaço para uma pessoa tão querida dessa, uma pessoa que é tão luz assim, que você abraça as pessoas com esse sorriso, viu, Cris? Que você continue assim, abençoando a vida de muitas pessoas, levando alegria. E esse acolhimento que você faz, que é do povo nordestino, né? Aqui é Nordeste com Nordeste. Já deu match aqui, né? Você continue levando essa Obrigada, alegria, viu? tá? E todo esse amor em tudo que você coloca. Foi uma honra para mim estar aqui hoje. Sempre que você precisar, da Secretaria da Saúde, precisamos falar de um tema, chama a gente vem, eu, a equipe técnica, pra gente poder estar falando mais sobre como as pessoas têm que lidar, como as pessoas têm que cuidar do que tem mais valoroso, que é a vida delas. Exatamente. Ó, muito obrigado mesmo. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, a Nutrição Exclusive, Gabriel Lanche, Pop Fantasy, Mirella Bronze e os nossos parceiros, o professor Henrique Niedmaia, o diretor técnico Marco César e a você que acompanhou o nosso episódio. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, tô saindo com o meu coração tão quentinho desse episódio, eu vou te falar. Se você gostou desse episódio, você compartilha, manda para o máximo de pessoas, leva, emana, sabe? Esse conhecimento para todas as pessoas, porque isso que a gente conversou hoje é ouro. Enriquece, faz você virar a chave. Muito obrigada pela sua presença, tá? E olha só, no próximo episódio a gente vai se encontrar, porque quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz.